Agora, a gente vai entender, né, as principais interações medicamentosas dessas 3 classes, né, de medicamentos. Bom, é importante também eu salientar que essas 3 classes de medicamentos, elas possuem diversas interações medicamentosas. No entanto, essas interações não são de alto risco. Ou seja, esse alto risco significa basicamente que tem que haver uma escolha de uma determinada classe terapêutica para ser utilizada pelo paciente. As interações medicamentosas destas são as de risco moderado, ou seja, dependendo de uma observação, as prescrições, observando dose, tempo, a posologia correta, pode o mesmo paciente utilizar ambas as classes terapêuticas da interação, ok? Então, nesse sentido, vamos falar um pouquinho das interações dos agonistas beta-2 adrenérgicos com os inibidores da MAO, que é a monoamina oxidase. Naturalmente, então, fisiologicamente, a inervação simpática, como já falei, vai levar à produção e liberação das catecolaminas, como norepinefrina ou noradrenalina, né? Adrenalina, serotonina, dopamina, são exemplos de catecolaminas. E a MAO, ela é responsável pela degradação dessas catecolaminas e inativação. Consequentemente, na fenda sináptica vai ter uma redução dessas catecolaminas. Essas catecolaminas, devido à sinalização com seus determinados receptores, vai levar à ativação de diversos mecanismos intracelulares. Principalmente, as catecolaminas atuam no processo de vasocontração periférica, ok? E quando a gente utiliza os inibidores da MAO, o que é que vai acontecer? Essa MAO, né, responsável pela degradação, pela inativação, ela vai ser bloqueada e então vai ser liberado muito mais catecolaminas e, consequentemente, essas vão ficar mais tempo, né, na fenda sináptica e, então, promovendo seus determinados efeitos. Então, as principais reações dessas interações entre agonistas e inibidores é o aumento da dor de cabeça e episódios hipertensivos, devido principalmente à contração dos vasos, né, tanto da cabeça como os vasos periféricos. Então, como é que acontece, assim, basicamente, essa interação? Como já falei, os agonistas beta-2 adrenérgicos são semelhantes estruturalmente às catecolaminas, né? A noradrenalina, norepinefrina e adrenalina. Então, a gente vai estar administrando no indivíduo, né? Esse indivíduo vai estar utilizando um agonista, ou seja, um semelhante beta-2 adrenérgico, e também vai estar sendo inibido a degradação das catecolaminas endógenas. Então, vai ter muita substância, vai ter muita atividade, muita estímulo de receptor das catecolaminas, promovendo, então, esses episódios. É essencial, geralmente, a indicação desses inibidores da MAO está relacionada a problemas, a doenças do sistema nervoso central. Então, nesse caso, é essencial, né, na anamnese, o prescritor, o pneumologista, confirmar, né, as comorbidades desse paciente e, principalmente, quais são os medicamentos que ele utiliza, para, então, organizar, né, a posologia e a indicação terapêutica da utilização desses agonistas com os inibidores da MAO. Outra interação bastante importante é os agonistas beta-2 adrenérgicos com os simpaticomiméticos. Os simpaticomiméticos são, basicamente, agonistas adrenérgicos. Como anteriormente eu falei, a adrenalina, a noradrenalina, elas têm 2 principais receptores, os alfa e os beta. E a depender do local da célula, a ligação, né, promove
um mecanismo intracelular que vai ocasionar contração ou dilatação, dependendo. Então, os beta-2 adrenérgicos, nós sabemos que levam a broncodilatação. Já os alfa é um processo de contração. Então, mais uma vez, ao administrar agonistas beta-2 adrenérgicos e simpaticomiméticos, ou seja, outros agonistas adrenérgicos, nós vamos estar potencializando a quantidade dessas substâncias, né, e, consequentemente, ativando esses receptores adrenérgicos, e assim, os principais sinais, né, é o aumento da pressão arterial, devido ao processo de contração periférica dos vasos, por essa somação de agonistas adrenérgicos. Uma interação, né, bastante importante, nesse sentido não chega a ser até interação, é o que ocorre com os receptores também, que é a chamada dessensibilização de receptores. No caso do Nelsoro, trouxe o Nelsoro, que é a nafazolina, bastante utilizado, prescrito, e nós vemos o grande uso irracional desses medicamentos, desse fármaco, o que gera o chamado dependência. E essa dependência está relacionada à dessensibilização de receptores, uma vez que eles podem ser internalizados, né, intracelular, e então cada vez mais a necessidade de se ter uma maior dose ou a maior quantidade de vezes ser administrado o medicamento. Então, tem casos que pessoas compram 2, 3 Nelsoros, né, de 30 ml por semana. Então, realmente é algo que deve ser analisado, deve ser conversado, né, na consulta, explicando essa situação, o que acontece no organismo, né, que fica, entre aspas, né, fica viciado no medicamento, e é justamente esse é um processo de dessensibilização de receptor. Outra interação bastante importante é os agonistas beta-2 adrenérgicos com os beta-bloqueadores. Bom, nós já entendemos, né, já falei sobre a atuação dos agonistas beta-2 adrenérgicos nas células do músculo liso, que vai promover, então, um relaxamento. Quando a gente administra um beta-bloqueador, o que é que acontece? O próprio nome, ele já fala o que ele faz. Um beta-agonista, né? Um beta-bloqueador. Então, ele bloqueia o receptor beta-adrenérgico. Então, ao bloquear esse receptor, ele é um antagonista. Ele é semelhante ao anticolinérgico. Ele vai e bloqueia. Ele se liga ao receptor bloqueando a ligação dos agonistas e das catecolaminas endógenas. Isso vai promover, então, o efeito antagônico e vai reduzir ou anular os efeitos desejados por quem está utilizando os agonistas beta-2 adrenérgicos. Então, essa interação, ela deve ser analisada pelo pneumologista, pode entrar em contato com o cardiologista, uma vez que, por exemplo, o propanolol, o beta-bloqueador é bastante utilizado como um dos medicamentos, né, uma das classes na hipertensão, na cardiologia. Então, é essencial ter essa comunicação para se escolher, né, os melhores fármacos que atuem, no caso, em ambas as doenças e que levem à melhora clínica do paciente, sempre buscando a melhora clínica, o bem-estar do paciente. Outra interação relacionada a também antihipertensivos são o uso de diuréticos com agonistas beta-2 adrenérgicos ou os corticosteroides. Então, principalmente os diuréticos de alça, como a furosemida, o Lasix, e os tiazídicos, como a clorotiazida. Esses diuréticos, eles aumentam, né, a depressão de potássio, a eliminação pela urina, e tanto os agonistas beta-2 adrenérgicos como os corticosteroides, eles atuam promovendo um influxo de potássio na célula. Então, ou seja, há uma entrada maior de potássio nas células, estão promovendo uma diminuição na corrente sanguínea do potássio.
Então, esse aumento da depressão de potássio gera uma hipopotassemia ou hipocalemia, e geralmente o indivíduo ele deve fazer uma reposição do potássio com a suplementação vitamínica diária. E mais uma vez, deve-se ter um contato, né, maior com o cardiologista, a fim de determinar a melhor terapia para ambas as doenças naquele mesmo indivíduo. Só que esse indivíduo é chamado polimedicado, que tem diversas doenças. Outra interação importante é os agonistas beta-2 adrenérgicos com os anticolinérgicos, onde vai potencializar a resposta broncodilatadora. Essa situação deve ser bastante observada pelos pneumologistas, né, pelos clínicos, a fim de observar as doses utilizadas dessas duas classes terapêuticas, para que os efeitos adversos não se potencializem de cada uma. Então, assim, também é essencial se ter um cuidado, um controle nas prescrições dessas duas classes em conjunto. Né? E principalmente é utilizado nas nebulizações. Então, tem que haver um controle, uma conversa, uma melhor posologia e principalmente uma avaliação das doses utilizadas. Outras interações importantes os corticosteroides com 3 fármacos em específico. O fenobarbital, que é o Gardenal, a fenitoína, Vidantal, e a rifampicina, Rifalgin, que é um antibiótico. Esses 3 fármacos, eles atuam nas enzimas hepáticas, promovendo o aumento da atividade dessas. E essas enzimas hepáticas são responsáveis pelo metabolismo, pela degradação do corticosteroide. Logo, vai haver um aumento do metabolismo e redução dos efeitos de corticosteroides. Mais uma vez, o prescritor, o pneumologista, tem que ter cuidado, né, na anamnese, de entender se aquele paciente faz uso crônico desses medicamentos, principalmente Gardenal e Dantal, né, para compreender e avaliar e indicar a melhor dose do corticosteroide a ser utilizado pelo paciente, porque provavelmente, devido a esse aumento desse metabolismo, né, do corticosteroide, vai atuar diretamente nos efeitos, né, nos efeitos desejados dos corticosteroides. Então, tem que haver realmente uma avaliação, um controle desse paciente que usa tanto corticosteroides como esses outros medicamentos. Bom, eu trouxe aqui também alguns medicamentos que estão inseridos no programa Farmácia Popular Brasileira, uns remédios de graça, né, que a população ela pode obter para asma, e aqui nós temos tanto o salbutamol, o Atrovent e o Clenil, que é um corticoide, um anticolinérgico e um agonista beta-2 adrenérgico. Então, é necessário a prescrição farmacêutica estar preenchida de forma correta, o nome completo do paciente, o nome do endereço completo, a posologia corretamente, para que esse paciente ele possa ir às farmácias credenciadas e conseguir esses medicamentos por esse programa. Assim, né, já de enorme ajuda, né, não valia para pacientes de baixo poder socioeconômico, né, poder aquisitivo. E também eu trouxe aqui um site, que é o drugs.com, é um site bastante interessante, onde você pode colocar o nome do fármaco e ele dá diversas opções, principalmente essas interações, e nessas interações vai ter o risco dessa interação, como eu falei anteriormente, se é uma interação de alto risco, moderado risco, é bastante importante, né, na hora da prescrição, na hora da indicação, na hora do controle, né, das doenças, enfim, e qual fármaco melhor deve ser inserido no contexto do paciente.
E também eu trouxe o site, onde tem, né, o consenso e as diretrizes, tanto para o tratamento da asma, que está super atualizado, foi 2020, como também da DPOC, que é 2017. Os PDFs dessas diretrizes eu também enviei para Maiara, para as meninas da Liga, né? Acho que é Liga, e enfim, pode repassar. Então era isso que eu gostaria de trazer, né, para todos essa aula. Espero que tenha sido proveitosa, né? Espero que tenha tirado algumas dúvidas e que porventura tenham, e quero desejar sucesso a todos vocês, que vocês sejam prescritores humanos, que conheçam, que tenham cuidado com o paciente de vocês, e principalmente na pneumologia, nessas doenças que são crônicas. Então, você vai ter um contato com o seu paciente por um longo período de tempo. E eu agradeço o convite mais uma vez,